Então quero compartilhar um texto bíblico com vocês, que está em 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 16 ao 27. 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 16 ao 27. Acompanhe comigo. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas essa, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para que o estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar o que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar o que não tem a lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, graças te damos por tua palavra, graças te damos pelo teu amor e por todos esses momentos lindos que estamos vivendo aqui no culto. Queremos te pedir, Senhor, que pelo teu Espírito tu possa falar ao nosso coração, tu possa responder às pessoas, Pai, que necessitam de uma provisão. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço, Senhor, é o que eu te louvo e é o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Quando nós falamos de eternidade, eu costumo dizer que é uma discussão que com pipoca e guaraná vai muito longe. Mas, ao mesmo tempo, a eternidade é uma pergunta que muitos têm medo de fazer. E aí, nesses dias, quando eu estava pensando sobre a existência e sobre a eternidade, eu penso em uma corda em volta de um estádio de futebol. Pode ser o estádio do Corinthians, pastor Diego. Mas eu penso que dessa corda existem 5 centímetros dela, a qual representa o tempo que eu vou viver nesse mundo. Isso me abre os olhos para 2 coisas. Primeiro, o que eu fizer nesse pouco tempo de existência na Terra irá determinar como eu vou viver a eternidade inteira. Segundo, como quero passar a eternidade? Desfrutando da recompensa do reino de Deus, ou sofrendo por perder essa recompensa? Ou sofrendo por perder essa oportunidade? Eu não sei vocês, mas toda boa recompensa é aquela que nós conquistamos com muito esforço. Um exemplo é a própria faculdade. Quando eu fiz a faculdade, eu lembro que era uma rotina muito difícil para mim, como é para todas as pessoas que trabalham. Mas eu lembro que cada fase que eu vivi lá, hoje, de alguma forma, me traz uma recompensa. Mas eu vou confessar aqui um pecado. Que quando terminou a faculdade, a primeira coisa que veio na minha cabeça, não vou precisar mais pagar, vou poder usar o meu salário com outra coisa. Mas, quando eu olho hoje para esse tempo difícil que eu tive, eu vejo o quanto valeu a pena me esforçar. Porque hoje o salário que eu tenho me permite ter uma casa, me permite ter um carro, então valeu muito a pena. E com a eternidade é da mesma forma. A escolha que faço nessa vida ecoará para todo sempre. E
Então que nós possamos correr pelo texto que lemos. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho das cartas ao Coríntios. Essas cartas, elas descrevem uma comunidade turbulenta e com pessoas difíceis. Porém, nós percebemos a maestria de Paulo em amar e discipular as pessoas que viviam naquela cidade. E por que a cidade de Corinto era assim? Corinto era uma cidade cheia de negócios, especialmente porque de 2 em 2 anos aconteciam os Jogos Istmicos, que é mais ou menos uma espécie de Jogos Olímpicos, a qual os gregos sediavam. Isso era muito importante na época, porque isso dava credibilidade para os gregos. Mas olhem só, para Paulo chegar em Corinto, precisou passar por uma cidade chamada Istmos, que fica mais ou menos a 10 quilômetros de Corinto. Mas a estrada que chega até Corinto era uma estrada onde tinha muitos comerciantes e muitas pessoas trabalhando ali com tendas para que o consumo mediante aqueles jogos istmicos aconteciam da melhor forma possível. Para você ter uma ideia de como eram essas estradas, pensa na 25 de março, na véspera de Natal. E eu confesso para vocês que quando alguém chegava para mim e falava, eu preciso comprar uma coisa para o Natal, mas só tem na 25 de março. Aí eu ficava pensando, não ora para mim, não ora para mim, não ora para mim. Porque imagina você andando lá e precisando abrir caminho, aquela coisa calorosa, aquela gente agitada, querendo vender. Então Paulo, quando viu tudo isso, logo ele já percebeu que Corinto era uma cidade onde tinha muitas pessoas diferentes, de muitas etnias. Por exemplo, imaginem vocês uma pequena cidade, que era dividida por latinos, africanos, asiáticos e europeus, todos vivendo juntos. Eu acredito que não era uma convivência fácil. Com isso, Paulo já percebeu algumas coisas. Corinto era uma cidade agitada, onde as pessoas eram dedicadas, atarefadas e tinham pouco tempo para ouvir. As pessoas eram ambiciosas e competitivas, as pessoas eram movidas por causas pequenas e passageiras, porque elas competiam tanto, elas se dedicavam tanto para aqueles jogos acontecerem. Quando aqueles jogos acabavam, eles voltavam na estaca zero e começava tudo de novo. Não havia crescimento e estabilidade. É nesse contexto que Paulo chega a Corinto, movido por amor e pela missão de anunciar o Evangelho. Bem, no texto que lemos, Paulo menciona que ser movido pela eternidade é quando o reino de Deus nasce no coração das pessoas. E quando o reino de Deus nasce no coração das pessoas, o que acontece dentro dela é uma fusão de amor e missão. Em outras palavras, a missão que nos move é a oportunidade de testemunhar a lei de Cristo para as pessoas. E qual é essa lei? Acompanhe comigo em Gálatas, capítulo 6, verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Ou seja, o amor que nos move é algo sacrificial. É um amor que renuncia os seus direitos por uma causa maior. E quando nós falamos desse amor, que amor é esse? Acompanhe comigo, 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 4 ao 7, que diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E aqui, o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sendo assim, entendemos aqui que o amor é o combustível para manter a eternidade viva em nosso coração. É o que nos move para cumprir a missão do nosso dia a dia, seja com a nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos. Isso é o que faz a eternidade mover dentro da gente. Mas percebam aqui no texto que lemos, de forma inteligente, Paulo usa a figura de um atleta para explicar como podemos ser movidos pela eternidade. Primeiro, para alcançar um prêmio, um atleta precisa de autodisciplina, de moderação e de esforço. E esse esforço nem sempre é fácil. Eu lembro que quando eu jogava bola,
eu treinava toda terça e quinta e eu tinha vários treinamentos que eu repetidamente fazia aqueles movimentos. E tinha um exercício que eu nunca me esqueço, a qual o professor colocava um cone, jogava a bola e falava, vai buscar. E aí eu sofria quando ele jogava a bola para ir buscar a bola, porque eu não conseguia alcançar. Até que chegou alguém com muita sabedoria, disse assim para mim, olha, flexiona mais o joelho. Aí quando eu flexionei mais, a primeira bola que jogou eu peguei. Por quê? Porque aquela pessoa que estava lá estava vendo o meu esforço. E quando ela viu o meu esforço, ela me deu uma dica para eu alcançar. Então, o que eu quero dizer para você, que quando você se esforça, Deus está olhando para você. E aí, naquilo que você está passando de dificuldade, é onde vem a pregação dos nossos pastores aqui na Andai. É quando vem um professor da EBA, é quando vem um líder de GC e fala com você. E quando você menos espera, é uma orientação para você avançar. Por quê? Porque Deus levanta pessoas para estar do seu lado e para poder te guiar para a eternidade. Agora basta você escolher quem é as pessoas que você quer do teu lado. Segundo, se o esforço de alcançar o prêmio não estiver foco certo, a chance de naufragar é muito grande. E se a motivação de alcançar o prêmio está motivada pela glória terrena, no dia seguinte essa glória não vai valer nada, porque nessa terra tudo passa. Mas aqueles que correm pela missão do Evangelho e exalam o amor da eternidade, alcançam a recompensa celestial. E qual é essa recompensa celestial? Acompanhe comigo aí, 1 Coríntios 15, do verso 54 a 58, que diz assim, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firme, e que nada vos abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aqui está muito claro que a vitória sobre a morte aconteceu em Jesus. E quando Paulo está dizendo aqui, olha, continue focado, continue firme, é porque Paulo já sabia que o problema da eternidade Jesus já resolveu, nos dando a vida eterna, nos dando a coroa de salvação. Agora o que basta é eu querer, é eu viver, é eu me esforçar para alcançar esse prêmio diariamente. E esse prêmio está em tudo aquilo que eu foco para fazer. E eu quero abrir um parênteses aqui. A única pessoa que pode tirar a eternidade de você é você mesmo. Eu vou repetir. O único que pode tirar a eternidade de você é você mesmo. Por isso, amados irmãos e irmãs que estão aí me assistindo, através do amor, corra para o prêmio da eternidade. Não corra por você, corra pelas pessoas que você ama. Não corra pelo dinheiro, corra pela missão do Evangelho. Não corra pela coroa terrena, pois ela perece, mas corra pela coroa da salvação, que vai durar para todos sempre. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Então levanta suas mãos aonde você estiver, glorifica e aplauda o Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia, aleluia. E aqui eu quero fazer uma aplicação bem objetiva. Ficou claro para nós que ser movido pela eternidade é assumir a responsabilidade de pregar o Evangelho. Ficou claro para nós que ser movidos pela eternidade é exalar o amor de Cristo em tudo que fizermos. Mas isso requer disciplina e perseverança, não é fácil. Um exemplo. Em casa eu tenho uma filha de 1 ano e 7 meses, 8 meses. E toda vez que ela escuta não, ela abre um berreiro, ela chora, ela deita no chão, porque ela não entende ainda. Eu espero ela acalmar e falo com ela. Certa vez, eu estava ouvindo ela na cozinha, e quando eu cheguei lá, o pacote de bisnaguinha estava todinho no chão. Aí eu comecei a pegar e falei não, ela começou a chorar. Só que o detalhe é que de todas essas bisnaguinhas, a que estava no meio lá embaixo estava mordida. Aí ao mesmo tempo eu falei, olha só, ela chorou, mas aí
Depois que ela se acalmou, eu disse: filha, não pode ser comida, não pode ficar no chão. Ou seja, o amor que eu tenho pela missão de educar minha filha no caminho que deve andar, ela é maior do que qualquer erro que ela possa cometer. É assim o amor de Deus por nós. É assim que devemos ser para com o próximo. Toda vez que a gente faz alguma coisa que chateia a Deus, quando nós pecamos, Ele está pronto para trazer uma palavra de amor para você, assim como está sendo nesse culto, nessa noite. Então, por isso, não menospreze isso. Levante suas mãos, tome uma decisão. Receba essa eternidade, porque essa eternidade, ela está aqui. Ela está em Jesus, ela pode habitar em você. E você não precisa sofrer, você não precisa correr para se cansar, pelo contrário, você vai correr para conquistar, porque quando Cristo está com você, nada e ninguém pode impedir os planos dele para você. E para fechar, quando tomamos a decisão de ser movido pela eternidade, aprendemos duas coisas. Acompanhe comigo. Primeiro, devemos ser sensíveis para ouvir a voz de Deus. Segundo, devemos ser solidários para ouvir, servir e amar as pessoas. Por isso, quero dizer a você, se tem um segredo para você manter esse amor vivo que te move para a eternidade, ame Deus sobre todas as coisas, realinhe com o coração dele os seus planos, e você pode ter certeza que aquilo que é nobre, aquilo que é urgente, aquilo que é eterno fará parte da sua vida em tudo que você fizer. E onde há eternidade, há prosperidade, porque Ele é contigo, porque Ele é conosco, o Deus de Israel, aleluia. Escute mais as pessoas, sirva a elas e gere uma influência que pode mudar o mundo. Isso é um amor que move o nosso coração numa eternidade missionária, que é levar essa eternidade para as pessoas. E eu quero dizer a você que se você nessa noite está correndo, está cansado, eu quero dizer para você que hoje existe um Deus que te traz um alívio, existe uma pedra angular que pode fazer nova todas as coisas, existe uma cruz que pagou o preço por aquilo que tem te feito parar, mas aleluia, quando Ele morreu por nós, Ele disse: olha, não importa o erro que você cometeu, a cruz já pagou o preço e a coroa da salvação está nas suas mãos. O que você precisa é estender a mão por ela, para que você possa prosperar em tudo aquilo que você fizer. Aleluia, aleluia. Então corra para o alvo, e você alcançará o maior lugar do pódio, que é estar na eternidade com Cristo Jesus. Você crê nisso? Então eu quero concluir esse sermão nessa noite, dizendo que a minha oração é que possamos ser sensíveis à voz de Deus e fazer da corrida da vida o nosso foco para pregar o Evangelho. Minha oração é que possamos ser solidários com as pessoas e conduzi-la para a eternidade, porque quando eu faço isso, eu estou exalando aquilo que Cristo me deu gratuitamente. Então, peço a você, continue nessa caminhada, continue firme, porque como nós cantamos aqui, um dia o clarim vai tocar e nós vamos estar com Ele e juntos vamos cantar por toda a eternidade. Então não haverá choro, não haverá mais tristeza, pelo contrário, haverá alegria, haverá celebração por todos sempre, haverá uma mesa que estaremos todos juntos. Então não existe nada melhor do que esse pano de fundo da vida. Por isso, estenda suas mãos aí aonde você está, deixa eu orar por você, feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos porque Tu és o Deus que nos dá a eternidade sem nós merecermos, mas nós te exaltamos, Senhor, porque ainda que esse mundo tenha muitas situações, ainda que exista pandemia, ainda que existam dificuldades, todavia o Senhor tem liderado sobre ela e tem nos ajudado a liderar sobre os problemas que nós passamos e enxergarmos o propósito daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Por isso, Senhor, revista o nosso coração em amor, revista o nosso coração pela paixão da Tua missão, para que possamos, Senhor, ir mais além do que uma coroa terrena, mas pregarmos uma coroa que viveremos contigo e celebraremos contigo por toda a eternidade. Essa é a nossa oração, esse é o nosso louvor, essa é a nossa gratidão. Louvado seja Deus por mais um culto. Muito obrigado por você ter estado com a gente. Espero que esse culto tenha te abençoado, tenha te edificado. Se você pode, compartilhe esse link com mais pessoas, com seus amigos, familiares.
Eu creio que essa mensagem também pode abençoar outras pessoas. E se você também deseja contribuir para que esse projeto online permaneça, continue, faça isso tomando nota das informações que estão aí na sua tela. Que Deus te abençoe e até o próximo culto. Valeu!